Olá, amigos, vamos falar da lição número 4, a parte de terça-feira, dia 18/1. Jesus se tornou como um de nós, se tornou como um ser humano. O diabo, ao se revelar no céu, acusou a Deus de que era impossível estar sob o governo de Deus e guardar a lei de Deus. Isto era uma impossibilidade. Jesus então nasceu como ser humano, com a natureza humana, para provar que um ser humano apegado a Deus consegue vencer o pecado. Por isso Jesus nasceu em forma humana. Jesus se tornou dessa forma o nosso exemplo, diria um exemplo supremo, para que nós possamos então estar apegados tanto a Deus quanto a Ele e sob a direção do Espírito Santo. Ellen White escreveu no livro Conselhos a Pais, Professores e Estudantes, na página 237, ela escreveu o seguinte: a menos, porém, que o agente humano ponha sua vontade em harmonia com a vontade divina, a menos que ele abandone todo ídolo e vença toda má prática, não vencerá no conflito. Ou seja, em outras palavras, é preciso estar apegado totalmente a Deus. Se você olhar a vida de Jesus, era uma vida de oração, era uma vida de resistência ao pecado. Teve tentações, a Bíblia diz que Jesus ele venceu, porém sem pecado. Ou seja, ele foi assediado pelo pecado. Tanto é que, logo depois do batismo, o diabo já o assediou com as três tentações maiores para o ser humano: o alimento, o poder e a adoração. Essas três vertentes levam o ser humano a cair nesses três tipos de pecado. Então é importante que nós olhemos para Jesus como o nosso exemplo maior. Jesus nasceu em carne e sangue. E essa expressão carne e sangue tem uma conotação, ou seja, um significado de fraqueza, de impossibilidade. Por isso a pergunta número 5 diz assim: quais as fraquezas humanas que a expressão carne e sangue eles se referem dentro da palavra de Deus? Vamos ver pelo menos umas 4 aqui. Diz assim, Mateus 16, verso 17, mostra a expressão carne e sangue como uma limitação. Diz assim o texto bíblico: e Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque quem te revelou que eu sou o Filho de Deus não foi a carne e nem o sangue, mas foi o meu Pai que está no céu. Quando Jesus perguntou aos discípulos: quem o povo disse que eu sou? E os discípulos responderam: disse que o Senhor é Jeremias, o Senhor é Elias, é um dos profetas, que é João Batista. E Jesus disse: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Os discípulos emudeceram, mas Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí então, na resposta de Jesus, Jesus mostrou que a carne e o sangue era símbolo de limitação. Eu te digo, Pedro, que não foi a carne ou o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Outro significado para a carne ou sangue, que significa uma fraqueza, que é Gálatas 1, verso 16, quando o apóstolo Paulo diz assim: Deus me chamou para revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, e para isso eu não consultei nem a carne e nem o sangue. Ou seja, não consultou nenhum ser humano, porque o ser humano ele é fraco nessa parte de indicar Deus como sendo a saída suprema para a sua vida. Então Paulo diz: na hora que eu tive que pregar o evangelho, eu não consultei nem a carne nem sangue, eu consultei a Deus. O próprio Jesus me chamou, se revelou a mim e eu aceitei o seu chamado. Outra expressão é 1 Coríntios 15, verso 50, falando da expressão carne e sangue como uma impossibilidade. Diz assim o texto: e agora digo isto a vós outros, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Paulo aqui mostra esta impossibilidade da carne e sangue. Então a expressão carne e sangue, usada por Paulo em 1 Coríntios 15, 50, mostra a impossibilidade. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Muito bem, por isso que Paulo diz depois: nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos quando Jesus Cristo voltar. Seremos transformados segundo o padrão divino. Efésios 6, verso 12, fala sobre a fragilidade e a sujeição à morte. A expressão carne e sangue fala de uma fragilidade e da sujeição à morte. Diz assim o apóstolo Paulo: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados,
contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a expressão que Paulo usa aqui mostra justamente a fragilidade humana. A expressão carne e sangue mostra a fragilidade humana na luta espiritual. Por isso, para a pergunta, que fraquezas humanas esses textos revelam? Resposta: como seres humanos, nós temos dificuldades de compreensão da vontade divina, somos frágeis, somos limitados e sujeitos à morte na luta contra o mal. Jesus se tornou então humano para vencer essas debilidades com a ajuda divina. E foi uma verdade. Jesus Cristo venceu em todas as frentes. Mesmo sendo assediado pelo pecado muitas vezes, Jesus resistiu. E ele então mostrou que a natureza humana só pode ser vitoriosa quando apegada à pessoa divina, ao Pai. Por isso Jesus diz: eu e o Pai somos um. Jesus, ele não parecia humano, ele era humano, de verdade, em todos os aspectos. Ele se cansava, ele tinha fome, ele tinha sede, ele desfalecia, ele tinha cansaço, deitou-se ali no barco para dormir, ele saía para orar, ele sentiu-se fatigado. Então, por isso, Jesus tinha as mesmas debilidades físicas que nós temos. Ele era diferente, porém, com relação ao pecado. Jeremias 31 diz assim: eu farei com a casa de Israel um novo pacto, eu colocarei no coração deles, de vocês, a minha lei e as escreverei no coração, para que vocês não pequem contra mim. Jesus tinha esta lei escrita no seu coração, na sua vida, na sua alma. Por isso ele resistia ao pecado, logicamente apegado a Deus. Jesus tinha a natureza humana, mas era uma natureza sem mácula, sem a tendência para o mal, como nós temos. Por isso que a concepção de Jesus, a geração de Jesus foi uma geração feita pelo Espírito Santo, sem o contato humano, para que ele pudesse se tornar o nosso Salvador. Jesus Cristo, se ele tivesse a natureza pecaminosa, ele não poderia ser nosso Salvador. Ele necessitaria de um Salvador também. Por isso ele tinha uma natureza divino-humana. E com a força divina, ele resistiu às tentações e o diabo não pôde acusá-lo de ser uma pessoa que cobiçou o pecado, que teve tendências para o pecado. Jesus Cristo se tornou o Cordeiro de Deus para expiar a culpa humana pela transgressão da lei. Por isso que Jesus Cristo se tornou o nosso exemplo. Houve um grande teólogo do passado chamado Philip Henry. Esse homem foi do século XVII. Ele disse certa vez o seguinte: nós nascemos de costas para o céu e de frente para o inferno e para a morte. De maneira que, quando a graça vem à nossa vida, nós então damos meia volta e nos voltamos para o lado do céu e de Deus e caminhamos na direção dele. Isso descreve muito bem o pecador e a experiência pela qual ele tem que passar para obter a salvação. O ser humano tem que dar meia volta naquilo que ele está fazendo. Por isso Jesus disse: se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de maneira alguma entrarei no reino do céu. Ou seja, existe uma outra tradução que diz assim: se não vos volverdes e não vos tornardes como menino. Imagine, é realmente uma meia volta. Um ser humano adulto, ele tem que dar meia volta e a natureza dele tem que se tornar como a de um menino, aceitar sem questionar a vontade divina. A conversão é, de fato, uma meia volta. Isso é, a pessoa passa a marchar no sentido contrário daquilo ou daquela direção que ele estava indo. Estava indo na direção do pecado. Ouviu a voz divina, como foi perguntado a um soldado: como é que você sabe que você está convertido? Ele disse: eu estava indo na direção do pecado. E Jesus Cristo disse: meia volta, vou ver. Ele disse: eu dei meia volta e comecei a andar na direção do céu, na direção das coisas sagradas. Para uma menina, para uma jovenzinha, foi perguntado: como é que você sabe que você está convertida? Ela disse: porque antes eu vivia correndo atrás do pecado. Depois que eu aceitei Jesus, eu estou correndo do pecado. Eu não quero mais pecar. Antes eu corria para pecar, agora eu corro do pecado. Eu sei que Jesus está em minha vida fazendo esta mudança. Essa menina,
Essa jovem deu meia volta e passou a caminhar na direção de Jesus e então tudo mudou. Em 1907, Ellen White escreveu um manuscrito e na página 159 ela escreveu o seguinte: Jesus veio na natureza humana ao nosso mundo para dar a sua preciosa vida como um exemplo de como nossa vida deveria ser. Ele pôs de lado a coroa real e a veste de príncipe e veio assumir sua posição em nosso mundo como um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Quão poucos assimilam isto hoje em dia. Ou seja, Jesus se tornou um de nós, de verdade. Por isso ele conhece tão bem as nossas dores. Por isso ele nos representa tão bem diante do Pai. Por isso não precisamos nos desesperar. Se nós clamarmos a Jesus Cristo, ele vai pedir ao Pai que nos abençoe, nos perdoe os pecados e nos dê uma nova vida. Uma pessoa que não pede a Jesus esses benefícios, a pessoa acaba vivendo numa situação de terror espiritual, porque a consciência não deixa a pessoa descansar. Diz um ditado que poucas coisas há nesse mundo mais pesadas do que o chumbo. Uma delas é a consciência culpada. E uma pessoa com a consciência culpada, ele não vive, ele vegeta. Só a pessoa de Jesus nos levando ao Pai, nos representando, pode dar alívio ao coração humano. Carlos IX da França, ele matou os huguenotes. Era um povo parecido com os valdenses, um povo que servia a Deus, um povo que seguia a Bíblia. Os huguenotes foram mortos por Carlos IX da França. Ele invadiu a vila dos huguenotes. Ele, pessoalmente, mandava os soldados segurar crianças e abrir as pernas, ele cortava a criança no meio. Ele mandava segurar os idosos e dizia: virem o rosto dele para a minha face. Eu quero cortar a cabeça. Eu quero ver a careta que ele vai fazer na hora que eu passar a espada no pescoço. Ele matou mais de 10.000 huguenotes, este homem cruel. Depois de um ano, ele foi acometido de uma depressão e de uma síndrome do pânico. E este homem morreu numa agonia tremenda. Ele chegou a verter sangue pelos poros. É um dos únicos casos no mundo em que uma pessoa morreu em agonia mental e transpirou sangue pelos poros. Por isso que uma pessoa com a consciência culpada, ele não vive, ele vegeta. É preciso dar meia volta. É preciso que Jesus Cristo dê para esse coração o alívio que a pessoa precisa. Por isso que, se vocês tiverem que chegar no céu, tem que ser por Jesus Cristo. Cristo, ele quer que nós estejamos no céu. Ele nos ama. E para isso, usamos uma comparação. Veja uma pessoa que perdeu um diamante. Ele procura o diamante por um dia, por 10 dias, por 20 dias, por um mês, por 2 meses. Isso mostra o quanto essa pessoa gostava desse diamante. Quando vemos Jesus atrás de nossa alma para nos salvar, fazendo tudo que está ao seu alcance para nos dar a salvação, então nós vemos que Jesus nos ama realmente. Uma pessoa ligou para um teatro e disse para o zelador: o senhor pode ir na 5ª fileira, assim, na 4ª cadeira? Eu acho que eu esqueci o meu relógio de ouro ali. Então o zelador disse: um momentinho só que eu vou procurar. Foi lá e achou o relógio realmente, mas a pessoa desligou o telefone. Então o zelador disse: essa pessoa não gostava do relógio. Deixou lá no balcão de achados e perdidos, mas passaram-se mais de 10 anos e aquele homem nunca voltou ao teatro para reclamar ou para tentar achar o seu relógio. Então ele não gostava do relógio. Quando vemos Jesus atrás da nossa vida, da nossa alma, intercedendo por nós, morrendo por nós, nos representando, assumindo nossa forma humana, nossa natureza, então a gente percebe que Jesus nos ama realmente. Por isso tornou-se um de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque Jesus Cristo se tornou um de nós. Conhece nossas dores. Peço ao Senhor que nos dê alívio no coração, que nos limpe do pecado e nos dê, Senhor, o sentimento de vivermos uma nova vida. Queremos dar meia volta e então andar na tua direção. Obrigado por esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, Deus abençoe, que possamos ter a consciência de que Jesus se tornou um de nós para nos representar e colocar-nos no caminho da salvação. Deus abençoe você. Fique com Deus.